Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre a liturgia do 30º domingo do tempo comum. Nessa liturgia, nas leituras e no Evangelho, nós vamos perceber a grandeza de Deus nos perdoando nos nossos erros, nas nossas faltas, sobretudo naquele que é mais pobre e suplica a grandeza de Deus. Então nós vamos entender que Ele vai ouvir e tem compaixão daqueles que pecaram. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículo 15 ao 17 e versículos 20 e 22. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido em súplicas, subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chega, não terá repouso, e não descansará, até que o Altíssimo intervenha e faça justiça ao justo e execute o julgamento. Nessa leitura que acabamos de ouvir, nós vamos entender exatamente a misericórdia de Deus a favor do pobre que suplica. Deus ouve as nossas súplicas, desde quando nós sejamos sinceros naquilo que pedimos. Ele vem ao nosso encontro e ouve os nossos pedidos. Portanto, o Eclesiástico vai nos ensinar isso, que Deus é um juiz justo a observar as nossas necessidades. Nós temos que ter a grandeza de reconhecer os nossos erros, as nossas necessidades e buscar em Deus a graça que tanto precisamos. A nossa prece, feita com humildade, chega aos ouvidos de Deus. As nossas lágrimas que correm no rosto também comovem o coração de Deus, porque Deus é grande em misericórdia. E esse domingo vem nos ensinar exatamente isso, que Deus é aquele que acolhe a ovelha extraviada. É aquele que vai curar a ferida e dar de volta a integridade do ser, do cristão. Nós aprendemos com essa leitura que a justiça de Deus se faz presente em cada um de nós. A justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha, ela está sempre no seu tempo certo. É necessário que nós observamos essa grandeza de Deus, é necessário que nós buscamos essa presença real do Senhor, que insiste em estar no nosso meio. Quando nós sempre rezamos, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nós temos essa certeza, porque Deus é grande, Deus caminha conosco. O Eclesiástico vem nos ensinar isso nesse domingo. Tenhamos então a sabedoria, a humildade e a certeza para reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus. A segunda leitura desse 30º domingo do tempo comum é da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8 e do 16 ao 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta.
Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal, mas me salvará para que o seu reino celeste, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós estamos vendo, São Paulo está preso, o seu sangue está para ser derramado. E ele tem a certeza e a convicção de que combateu o bom combate. Que combate é esse? É o combate da pregação do Evangelho. Por causa desse combate, Paulo está entregando a sua vida e está preso, porque defendeu a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é muito triste perceber é que ele se encontra abandonado por muitos que certamente caminhou com ele muito tempo, que foram convictos naquilo que falavam e defendiam, mas que em certo momento abandonaram o seu mestre, como é natural, bem parecido com Jesus, que ao pé da cruz encontrou-se com poucos. Essa é a verdade daquele que vive próximo de Deus, por viver a grandeza de Deus, por anunciar o Evangelho, muitas vezes acaba ficando só, distante, na angústia de perder os seus entes queridos. Mas São Paulo nos fala uma coisa muito bonita: perdendo os seus companheiros, Deus não deixou ele só. Deus está com ele, e essa é a certeza. Deus está tão com ele que ele vai nos dizer: a mim está reservada a coroa da justiça. Haja visto que lá em Atenas, naquela época, todo atleta recebia aquela coroa quando ganhava o prêmio. Essa coroa que Paulo nos fala é a da justiça, a de Deus, para que a gente possa entender daquela época. Só que dessa vida diferente, ele é um atleta em que ele não vai herdar a coroa só, mas a todos que aderirem àquilo que ele está ensinando. A coroa da justiça que o justo juiz dará naquele dia é para todos, porque o Senhor libertou do mal Paulo, tirou do caminho da perdição, tornou ele um grande homem que levou a palavra de Deus adiante. Nós não podemos esquecer que Paulo era um grande perseguidor da igreja de Cristo, depois tornou-se aí um grande seguidor. Seguidor esse que está dando a própria vida para que o Evangelho de Cristo seja pregado dessa forma, a preço de sangue derramado. Sejamos nós assim também, pessoas que saibam dar a vida pela causa do reino de Deus, porque receberemos do grande Deus naquele dia a coroa da justiça. Que assim seja. O Evangelho desse domingo é do evangelista Lucas, o capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos e adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador.
eu vos digo, este último voltou para a sua casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Irmãos e irmãs, que lição bonita da verdadeira oração. Se a gente estiver acompanhando os evangelhos todos os domingos na Santa Missa, a gente vai compreender que Jesus está preocupado a nos ensinar a forma correta de orar, de rezar. Domingo passado nós tivemos esse ensinamento. Portanto, a oração é aquela que brota do nosso coração, como nos diz o Catecismo da Igreja. Aqui nós temos uma situação interessante de duas pessoas que tinham ali um convívio próximo, o fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu é aquele cidadão que se considera que faz as coisas tudo certa, ele é uma pessoa separada do grupo porque se acha melhor do que todo mundo. E eles entram no templo para fazer a sua oração. O fariseu, cumprindo ali a lei, os mandamentos da religião, ele se coloca como uma pessoa correta, paga o dízimo, ele dá esmola, obedece os mandamentos, mas tem um mandamento que ele não aprendeu: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tanto que ele começa a sua oração julgando os homens que são maus, perversos, adúlteros, e ele não. Porém, o cobrador de impostos, é bom que a gente entenda quem é o cobrador de imposto, é aquele que, cobrando os impostos, tem que entregar para o poder romano uma quantia exata. Ele não estava contente com aquilo, tirava o seu, a sua quantia também. Portanto, o cobrador de imposto era uma pessoa que tinha razões para ser odiado. Mas ele estava ali, pronto para entregar o seu coração. Ele reconheceu que ele não era justo e pediu perdão a Deus. Jesus vai contar para os discípulos que esse, sim, foi ouvido por Deus, foi perdoado. Então, que a nossa oração não seja uma oração de julgar aos outros, mas que seja uma oração em que a gente se coloca diante de Deus como pequenos. Embora podemos fazer coisas maravilhosas, mas nem sempre nós estamos íntegros diante de Deus. E quando não estamos íntegros, nós temos que fazer como esse cobrador de impostos: bater no peito e pedir: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Quando fazemos isso com sinceridade, nós vamos ganhando o coração de Deus. E o Senhor, que é Deus, que é Pai, que é amor, que ouve as nossas súplicas, tenho certeza, vai nos perdoar. Como é grande o coração de Deus! Jesus é contra a quem condena os outros em sua oração, mas é a favor de quem, como ele, sabe perdoar. Quantos exemplos? A pecadora arrependida, Zaqueu, Mateus, tantos outros que Jesus perdoou. Até parece que Jesus quer mesmo salvar todos os pecadores. Com certeza é isso. Que nós também vamos nos incluindo aí nesse caminho e que tenhamos assim uma semana bem celebrada, bem participativa nas nossas igrejas, nessa alegria que o Senhor ouve a nossa oração. Que o Senhor esteja conosco, agora e todo sempre. Amém.